Olá, boa noite, mães! Vamos para mais uma live de uma história de inspiração. Que maravilha ver vocês aqui. Boa noite. Olha só quantas estão aqui. Boa noite. Vamos lá pra gente conversar com mais uma mãe que vai nos contar como foi o processo dela para que ela destravasse a fala do filho. E são mães, eu gosto, né, dessas lives, porque são mães que já passaram por aquela angústia, por aquele desespero, aquela sensação de estar perdida e não saber como resolver. Então hoje tem mais uma história. Boa noite! Para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Cosca, fonoaudióloga infantil, e eu te ensino que é possível destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. E hoje é mais uma live de história de inspiração com pessoas que já passaram, já tiveram essa trajetória que você... Ai, que bom! Tem mais mãe aqui, ó, com história de sucesso. Quero saber, me chama lá no direct. Porque eu quero sim, né? É muito bom. Se vocês nem imaginam o tanto de direct que eu tenho recebido essa semana de mães que se inspiraram nas histórias dessa semana, está emocionante. E ontem tivemos até uma apresentação aqui de uma das crianças, né, que começou a mostrar os animais, a nomear. Gente, ele fez tudo isso espontaneamente, maravilhosamente bem, para vocês verem como é, né? Como é todo o processo. Eu amei. Agora eu quero saber quem aí já conhece o Falaflix. Quem conhece? Porque o Falaflix é onde eu preparei para vocês 3 aulas gratuitas. E no Falaflix você já vai conhecer qual é a forma que eu ensino, como que é a estratégia que eu uso como base da minha metodologia. Então, quem não conhece, o link está lá na bio. Então, você precisa, depois dessa live, você vai no link da bio para que você possa acessar o Falaflix. Você vai fazer o seu cadastro, vai fazer a sua inscrição, entrar no grupo de WhatsApp. É muito importante entrar no grupo de WhatsApp. E no grupo tem uma pesquisa para você responder. Nessa pesquisa eu vou te dar um presente, que esse presente já é os primeiros passos para você colocar em prática o que eu ensino. Então, se você realmente está comprometida, se você realmente quer destravar a fala do seu filho, você não pode perder esse presente, porque esse é o primeiro passo. E sabe o que eu falo? Eu quero ver a partir de agora quem é que vai vir aqui todos os dias. Quem é que todos os dias vai colocar em prática tudo aquilo que eu estou ensinando. Porque muitas mães acabam parando no meio do caminho e daí não conseguem o resultado que quer destravar a fala do filho. Elas começam, acham que já está suficiente e não continuam para saber como manter o que o filho aprendeu. E se eu não sei como manter, o meu filho esquece. Ele não memoriza, ele deixa de usar e daí parece que todo o empenho que você teve foi em vão. E na verdade não foi. Você é quem não continuou para assistir todas as aulas. E sabe que quem ainda, né, não se inscreveu vai perceber que é uma das coisas também que eu pergunto, né? O que mais, né? O que te levou a se inscrever, a querer conhecer o Falaflix? E muitas mães responderam que não sabem por onde começar. Não sabe nem o que fazer com a criança, só reconhece que essa criança tem uma dificuldade para falar, mas não sabe o que fazer. Então, são mães com a mesma dificuldade que você. E outra que sempre aparece na minha cidade não tem fono. Então, imagina você perceber que seu filho precisa, mas não conseguir o acesso a uma profissional. Inclusive, nas turmas, né, do programa Filho que Fala, tem muitas mães que me relataram isso.
Gente, eu tô vendo aqui vocês falando boa noite. Boa noite pra vocês. Feliz demais que vocês estão aqui. E pra quem tiver dúvidas, coloquem aqui nesse balãozinho com um ponto de interrogação. Para que a gente possa começar. Deixa eu ver se a convidada já chegou. Michele. Vamos procurar. Michele, fala um oi pra mim. Pra eu conseguir te achar aqui. Deixa eu ver se eu acho a Michele. Fala um oi, porque eu não estou te vendo aqui. Aê, agora sim! Vamos conhecer Ilha. Já tenho certeza que vai ser uma história maravilhosa. Vê se deu certo, Michele. Deixa eu tentar aqui de novo. Cadê? Aê! Ah, Que maravilha! Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem, já te agradeço por você ter essa disponibilidade de conversar, de poder inspirar outras mães, porque isso dá um quentinho no coração delas, por saber, né, como é o processo, quais foram as suas facilidades, as suas dificuldades. Conte tudo pra gente. Olá, Agora a fala é sua. boa noite a todas. Um pouquinho nervosa, não acostumada, né? Mas assim, o Vicente, ele fez 3 anos agora, né? Começo do mês. E a gente, acho que acabou deixando, sabe? Esperando, com 2 anos ele vai falar, e ele não falava. E aí deu 2 anos e meio, daí eu levei ele na pediatra, ela falou, não, ele tá com atraso de fala. E pra escolinha, ela falou pra mim ir fono. Aí eu falei, então tá, então vamos colocar na escolinha primeiro, né? Falei, vamos colocar na escolinha. Porque daí, aqui em casa, eu tenho a minha filha de 15 anos, eu, meu marido e ele. Né? Nós não moramos na cidade da nossa família, a gente, por conta do serviço do meu marido, a gente mora em outra cidade, então acaba que limita, né, as pessoas, porque a minha menina mesmo, eu não tive essa dificuldade, pelo menos eu não lembro, né, até demorado a falar. E aí eu falei, na escolinha agora ele vai, né, vai ter contato com outras crianças e vai ser bom. A princípio eu não queria que ele fosse para a escolinha por enquanto, eu queria esperar mais um pouquinho. E nada, daí o Vicente. Aí eu falei, gente, eu vou começar a pesquisar, a fono. Aí, sabe, a gente vai fazendo pesquisa na internet e aí passando os stories do Instagram, aí veio uma propaganda sua. Aí eu falei, tá. Daí eu comecei a assistir o vídeo. Aí eu assisti as 3 aulas, né, Do Fala Flip. gratuitas. Sim, eu assisti as 3 aulas direitinho, anotei tudo. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, é agora. Adorei. Porque ele precisava. E assim, até aqui na cidade onde a gente mora, o nosso plano de saúde, ele não tem cobertura. Então, até a gente conseguir uma fono pelo SUS, essas coisas, aí é difícil, né? E aí eu falei, não, vamos. Conversei com ele, mostrei tudinho, ele falou, então tá, se você acha que vai dar conta, então faz. Aí eu fiz a inscrição, tudo, e o Vicente, assim, parece brincadeira, sabe? Parece brincadeira, porque na verdade quando eu comecei, você tem dúvidas. Você fica com dúvida, será que vai dar certo mesmo? Será que tudo que a Camila tá falando ali, a gente consegue pôr em prática? E a primeira coisa que eu notei no Vicente, assim, o que destacou no Vicente foi no dia que eu sentei para brincar com ele. A primeira atividade que eu falei, eu anotei, né? Fui assistindo as aulas, fui fazendo anotações, eu tenho um caderninho com todas as aulas, com tudo anotado. Foi como um diário para mim, sabe? E aí a primeira atividade foi sentar com ele para brincar. Que eu percebia que a gente não dava esse tempo para ele, de dar atenção para ele. De falar, o celular, né? A gente se acomoda no celular, ele ficava assistindo tablet, começou tablet muito cedo, e depois que eu comecei a fazer ali aquela tabela de desenvolvimento, eu via que ele tinha um desenvolvimento muito bom quando ele era ali antes de 1 ano de idade,
Visual. Interagia, tudo. E depois o Vicente começou a ficar, né? E aí a gente tem todas as preocupações, né? Todos os medos, né? Que vem na cabeça da gente. Falei, então tá, primeiro eu vou testar. E aí quando eu sentei pra brincar com ele, assim, ele ficou muito feliz. Ele, Ai, ele ficou eufórico. Eufórico. isso. Vem, me puxa, mamãe, brincar. Mamãe, brincar. Aí ele vem, me pega, quer. E o que ele falava antes de você iniciar o programa? Como que era a forma dele se comunicar? Ele apontava, era assim, ele queria água, ele falava que ele fala ai, né? Ele falava ai, que ele queria água, então a gente sabia que era água, mas aí a gente já tentava com ele, não, é água, você quer água, né? Então a gente já tentava fazer isso com ele, tentava falar. E eu percebia que ele tinha vontade de falar. Ele não conseguia. Ele enrolava. Eu falava que ele emendava um Guarani ali. Então, praticamente, ele não falava, né? Não falava. Ele assim, era palavras soltas ali, uma coisinha ou outra. Bem pouquinho. Mamãe, papai. Ele chamava a minha filha, que é a Isadora, ele falava Adó. E era assim, nada de frase. Isso tem uns 3 meses, né? Que eu acho que há 3 meses atrás não tinha. 2 meses, não é? Então, ele falava. Na primeira semana, ele já falou passear papai. Meu Deus, que maravilha! Então, com 7 dias, você destravou a fala dele. E aí eu aí eu tava trocando ele pra ir pra escola, daí eu cantava a musiquinha da Dona Aranha, que você ensinou. E aí eu fazia a Dona Aranha, subiu pela parede, aí veio a chuva forte, aí ele derrubou, aí ele falava, derrubou. Agora ele canta, ele parece um papagaio dentro de casa. A irmã dele o tempo todo. Estão pedindo silêncio já, por favor, silêncio. A palavra preferida dele é não, né? Não, a minha filha fala pra ele assim, você me ama? Ele, não. Tudo não. Mas... E como que você se sentia, né? Quando você percebeu que ele precisava de fono, você foi pro SUS, não conseguiu vaga. Como que você se sentia nessa etapa? Eu me sentia culpada. Primeira coisa, era uma angústia, assim, no que eu tô errando, o que eu tô fazendo ou deixando de fazer, sabe? Porque, assim, em questão de saúde, de plano de saúde, a gente sempre foi muito bem assistido. Então, a gente chegou no momento que a gente estava sem o plano de saúde, então falou, é agora. E aí, eu vi que não tinha vaga, não conseguia, não... Porque, na verdade, a gente sabe como que é. Precisa dar alta para um paciente para poder entrar outro, né? Então, a gente sabe que não é fácil. Então, eu me sentia culpado. Pensava, eu tô deixando o tempo passar. Eu tô deixando o tempo passar. E aí você começa a ver as crianças assim, olha, porque por mais que a gente fale, não posso me comparar o meu filho com criança, mas assim, as crianças da idade dele falavam tudo, né? E ele não. E aí eu falava, eu não posso comparar, não posso comparar. Eu falava, aí as pessoas, mas cada um tem seu tempo. Aí eu falava, não, mas esse tempo não tá legal, né? E aí ele já tem 3 anos. E eu falei, não, 3 anos não dá. Eu falei, sabe, 3 anos não dá. Então, assim, era muito angustiante. E ficava, meu esposo, a gente ficava os dois angustiados, mas nenhum falava pro outro para não preocupar. Olha só. Os dois tinham medo, os dois ficavam fazendo pesquisa na internet e essas coisas, né? E assim, e a gente não falava um pro outro para não preocupar, né? Para não se preocupar, mas ali por dentro era. Não. E como que foi a sua experiência no programa Filho que Fala? O grupo de mães, as atividades para colocar em prática. Conta como que você fez isso para conseguir, para lidar com o seu tempo, com outro filho. Então, assim, as atividades até na primeira semana ali eu não conseguia me organizar. Né? Não conseguia colocar. Aí eu falei, não, agora eu preciso sentar. Daí nos primeiros depois, acho que passou uns 2, 3 dias, parece que você precisa daquele
ligar o botãozinho, sabe? Falar, não, agora Acho que sintetizar também, né? Todas as informações. E aí eu falei, não, aí eu comecei a assistir as aulas, aí todo dia eu levantava cedo, com ele dormindo, e aí eu assistia a aula, anotava tudo. Quando ele acordava, eu colocava em prática com ele. Então, assim, aquela rotina. Eu levantava, ele levantava, né? Aí eu ia, trocava ele, descrevendo tudo, todo o Tudo. ambiente, sabe? Aí trocava a roupa, levava para escovar os dentes. Aí de manhã eu deixava ele escovar o dente sozinho. Para ir à escola, daí eu escovava direitinho, mas ali de manhã eu deixava ele para ele, né? E aí ia falando, né? Olha, eu tô colocando short, tô colocando a meia, tô fazendo isso, vamos pentear o cabelo, né? E eu dava café da manhã para ele, tirei o tablet dele, porque ele é assim, ele não liga muito para assistir, É. ele gosta, só que se deixar no tablet, ele fica assim, só passando. Isso. Não foca em nenhum desenho. Ele fica passando. Quando eu tirei o tablet, que daí eu ligo a TV, aí ele vai lá na TV, ele olha, daqui a pouco ele vai brincar. Hum. Vai de novo na TV, quando chama atenção, tipo um desenho que tá chamando atenção. Aí ele dá uma olhadinha, aí ele volta, vai Ele brincar. volta. Então, mais brinca, tanto que dentro de casa, de manhã, é brinquedo, tudo que é canto, né? Aí também eu fiz a separação dos brinquedos dele. Ótimo. Separei, comprei aquelas caixas organizadoras e separei os brinquedos dele, coloquei cada tipo de brinquedo em uma caixa, Tá. né? E aí, pra a gente se organizando. E aí no E eu grupo. tô pensando. Pode. Tô pensando aqui o quanto atrás, né, de toda essa rotina que você falou, que você descreve, que tem uma estratégia por trás disso, né? Porque a rotina, se a gente for pensar, você já fazia ela antes. Mas Fazia. e eu até uma pergunta aqui, enquanto você foi falando, eu anotei aqui. Você achava em algum momento, sabe, antes de você entrar no programa Filho que Fala, porque eu escuto muito isso das mães, mas eu já faço tudo, eu já fiz de tudo. Você achava que você já tinha feito de tudo? Eu não era, eu não sei se eu tinha. Se eu pensava, sabe, que eu tinha feito de tudo. Porque eu acho que se eu realmente achasse que tivesse feito tudo, eu não estaria tão angustiada, Tá. né? Porque a gente pensa assim, eu fiz de tudo, talvez a gente se acomode. Isso, exatamente. Porque se conforta, fala assim, olha, eu já fiz tudo. Na verdade, é ele que não faz. É ele que Não, tem preguiça. eu já não me conformava com isso. Boa. Eu não me conformava. Acho que eu não sentia que eu tinha feito de tudo, ainda não. Talvez o passo maior foi entrar no curso. Tá, boa. Eu acho que uma outra vez eu já tinha visto uma propaganda, um videozinho seu, algo assim, mas não deixei passar, sabe? Assim, acho que não me tocou naquele Tá. momento. Você não estava preparada para isso, né? Hoje eu penso assim, eu mudaria muita coisa na criação dele, em questão de telas. Gente, quando eu assisti uma das aulas e falando das telas, eu falei, meu Deus. Que tem uma aula completíssima, né, dentro do programa Filho Sim, que Fala. nossa, Um estudo de neurocientistas. eu até converso com as amigas minhas aqui e eu falo assim, olha, toda mãe tinha que ter um curso desse. Ah, adorei. Se o filho já fala ou não. Eu acho assim que é tão esclarecedor, abre a cabeça da gente, assim, É sabe? muito amplo, né? Muito completo. Não, eu não tô falando isso assim porque eu tô na live com você. Não, é de verdade. Eu falo isso, que eu acho que toda mãe tinha que ter a oportunidade. Eu acho que tinha que ser como que fala? Obrigatório. Porque assim, quando a gente tem um filho, né? Igual eu tive de 13 anos de diferença, a Isadora, ela assistia os videozinhos, mas era o quê? Em DVD. Isso, era Não era, outra época. entendeu? Era diferente, ela brincava, então talvez. E aí a gente morava perto da família, então um monte de gente conversando. Então eu quis comparar o Vicente com isso. Ah, não, o Vicente ele vai falar também, mas não, Não. não é assim, é diferente. Então, assim, o que mais me tocou foi a tela. Tá. O que mais me tocou. Porque de verdade eu queria. Era cômodo para mim É o quê? ele tá na tela.
E aí, quando eu assisti aquela aula que eu falei, aí eu me senti mais culpada ainda. Porque eu pensei assim, por que que eu, né, não brinquei? Por que que eu não estive com ele ali, né? E é umas coisinhas tão pequenininhas que a gente faz, porque é bobinho. São coisinhas que você pensa assim, ah, é difícil? Não Não é. é. Falou que é o simples, né? É o É simples que funciona. E você sabe que eu tenho escutado, assim, lido muitos livros, e é exatamente sobre isso. Foca no que é simples, mas faça bem feito com frequência, que é o que tem a rotina ajustada, com a frequência de aplicação, que é tudo que vocês aprenderam e conseguiram, né? Os pais de ontem até falaram, era um monte de planilha que eu tinha que ver tudo, porque tem atividade para todos os dias. Só vai ficar sem fazer atividade quem não está fazendo o curso. Não é? Porque tem para todos os dias e ele é muito amplo para trabalhar todas as habilidades. Qualquer habilidade que seu filho não estiver e tem uma lacuna, lá tem uma atividade para ser trabalhada. Não, assim, é que se a gente for falar de tudo que tem ali no curso, né, de tudo que as aulas ali, é muita coisa, né? Então, mas assim, até esse do descrever também, anteontem, eu com ele de carro, e aí a gente não sai de carro sem eu descrever o ambiente para ele. Então eu tô ali conversando com ele o tempo todo, olha a rua, as casas, aí ele olhou e falou assim, sozinho, a rua. Aí, Igualzinho. aí eu falei, as lojas. Aí ele, as lojas. Aí eu parei. Aí ele falou assim, os carros. Aí passou a moto, ele, a moto. Adorei. Eles vão pegando o nosso jeito, né? Uhum. Então ele vai. Ah, é. Minha filha tá aqui escutando, ele faz. Ele faz igualzinho eu faço. Quando eu chego no quarto dele que tá bagunçado, eu falo assim, que bagunça! Aí ele entra no quarto dele, olha pra mim e faz assim, que bagunça! Ele vai, Adorei. meu Deus! Adorei. Essa semana ele deixou eu e minha menina aqui duas bobas, né? Ele olhou pra gente e falou assim, que lindas! Ai, que fofo. E aí ele chama pra brincar, e ele descreve o ambiente, e ele pergunta, e ele fica assim, isso, isso, isso. Aí eu vou falando. Aí tem eu peguei uma foto da turminha dele, Hum. a parede, eu tenho a parede da minha cozinha é cheia de fotos ali, e para ele, né, saber, tipo, o A, E, I, O, U, ele sabe tudo, né? Agora o alfabeto, as consoantes que ele está começando a falar também, começou a contar de 1 a 10, que ele não fazia, ele conhece os números, sabe, né? E aí essa fotinha da turminha dele da escola. Aí Ah. Aí eu pegava, falava assim pra ele. Não é a foto da turma, é uma foto minha, da minha família, no aniversário de 1 ano dele. Aí eu perguntava assim, quem que é esse daqui? Eu falava na foto do pai dele, eu falava assim, você quer a mamãe? Aí ele, não. Aí eu falava assim, então esse aqui é a mamãe, na minha filha. Ele, não. E aí até chegar na minha foto e ele falar, é a mamãe. Aí teve um dia, eu dando risada, eu dei risada dele sozinho. Ele passou pelas fotos, parou. Esse é a mamãe? Não. Esse é a mamãe? Não. Adorei. A imitação tá maravilhosa. Não, é cópia, né? A cópia. A cópia, eles fazem igualzinho, adora era do mesmo jeito, imitava tudo. Ai, que fofo. E sabe o que eu tô pensando? E você chegou aí para uma lista de espera e deve ter muitas mães que já estão na lista de espera e pensar que você pode fazer em casa, né? Enquanto você está esperando o tempo passar, você pode já colocando em prática, porque você viu que você já diminuiu essa lacuna. Então ele tinha muitas lacunas e agora ele ainda tem, mas é bem menor. E você já conseguiu destravar a fala dele. E agora naquela última planilha que vocês mandaram, né?
que é a que a gente coloca no Excel, acho que foi, né? Sim. Aí ele, quando eu fiz a primeira, o mapa dele, o primeiro ele tava com idade de 1 ano e meio, acho que tava com isso. 1 ano e Agora, 18 meses. 8 meses, agora ele chegou aos 3 anos. Nossa, que maravilha! Aí, assim, eu tava até conversando com a Alana, né, sobre isso, daí, assim, ele chegou, lógico, ele continua no atraso dele, né, mas ele chegou aos 3 anos ali, e eu falei, nossa, não, mas tá certo isso? Eu falei, Será que tá é certo. mesmo, Não, né? porque eu de verdade eu fiquei na dúvida, eu falei, eu tô fazendo alguma conta errada aqui, né? Tô fazendo alguma coisa errada. E aí ela falou, não, ele chegou nos 3 anos mesmo, né? E só que, assim, ele alcançou agora, que os amiguinhos da escola já Já passaram estão, dessa. já passaram. É. Mas, assim, eu fiquei muito feliz em ver evolução. Mas assim, é nítido, sabe? Assim, ontem eu reunido com as amigas e ele conversando, e ele veio, me puxou, mamãe, o rato, o rato, o rato. Eu falei, mas que rato, filho? Aí ele me pega pela mão, eu vou lá, olho, né, o que que é. Daí eu falei, não, não é um rato, era um plástico pretinho assim. Ufa! Então, assim, aí elas, nossa, mas como que ele tá comunicativo? Como que ele tá falando, né? Assim, ele enrola também, às vezes ele começa a frase ali, né? Ele quer contar as coisas, principalmente quando ele briga com a irmã dele, ele quer vir me contar, né? Ela provoca ele, Ai, que fofo! e aí ele quer vir contar alguma coisa, eu entendo, outra coisa, eu fico assim, o que será isso daí? Aí a gente vai observando, né? Como você ensinou também, quando ele chamar, falar aquela palavra ali, a gente não entender, ir lá e tentar, né, compreender. Ele mostra, aí eu falo, não, então essa palavra, isso aqui que ele tá falando é referência, né, aquela, tipo um copo, um exemplo, né? É, para dar o significado, né? E aí, com isso, principalmente esse do dar o significado, que ajudou muito, porque daí a gente vai falando. E tem coisas que ele fala que essa semana mesmo, a internet travando, né? E ele olhou e falou assim, travou. Eu falei, eu não ensinei esse menino. Uau! É, crianças da tecnologia. Eu falei, Isadora, você ensinou ele a falar travou? Ela falou, não. Eu falei, cara, de onde que ele. Tem hora que ele vem com as coisas que eu falo, mas de onde que ele aprendeu isso? Porque eu não ensinei. Não fui eu, né? E você teve o apoio da sua família para você entrar, para fazer? Como que foi? Assim, quando eu pesquisando, daí eu fui e falei com meu esposo, né? Aí ele, assim, ele é super parceiro. Então, na hora ele falou: não, se você acha que você vai fazer, que você vai dar conta, né? Aí vem aquele frio na barriga, você fala: será Ai, que eu vou ai. dar Porque se não der certo, a culpa vai ser minha, né? conta? Não é toda mãe. Eu falo, se deu certo é porque a família é boa. Agora, deu errado, a culpa é da mãe. Né? Aí eu pensei assim, será que eu vou dar conta? E pensei, aí eu tinha acho que até no outro dia de manhã para fazer inscrição. Aquela noite eu até acordei assustada, sonhei a hora que eu não tinha conseguido fazer a inscrição. Olha a ansiedade. Nossa, adorei! Aí eu falei, não, vou fazer. E assim, eles ajudam. Eu vou ensinando eles também, né? O jeito que tem que conversar com ele. Eu falo, ó, você tem que descrever o tempo todo, né? O que ele gosta, ele adora dançar. Então ele vem, ele puxa a gente, chama pra dançar, mamãe, dançar, papai. E aí a gente já entra na dele ali para incentivar. E aí minha filha também, assim, ajuda, né? Eles vão falando, né? Vão descrevendo também o ambiente, vão tentando traduzir ali o que ele tá falando. E Mas a graças a Deus, motivação direcionada, né? sim. E quantos anos ele tá hoje? Com uns meses? 3 anos? 3 e... Do começo do mês faz 3 e 1. 3 e 1. Tá. E você começou então o programa, ele tinha 2 e 10, certo? 2 e 10. 2 anos e 10 meses. Nossa, e ele tava muito atrasado mesmo, né? Não, ele tá. Muito. Já tava muito preocupante. Muito preocupante. Escola, eles conseguiram perceber essa diferença? Você chegou a conversar? Então, eu fui na escola numa reuniãozinha de bimestre, vamos dizer assim, né? Pegar os papeizinhos dele lá, as coisas. Aí a professora falou, não, ele sempre foi muito assim,
sempre gostou muito de criança, de brincar, de estar junto ali. Então, com essa parte de comunicação, nunca me preocupei. Ele sempre gostou muito de interagir, sempre De gostou, né? socialização, né? Sempre. Ele sempre, isso daí era, né, até demais. Ele. Mas eu fui conversei com a professora, daí ela falou pra mim assim: ah, ele falou banana. Aí eu fiquei pensando, banana. Eu falei, mas nossa, mas ele fala banana já tem tanto tempo. Aí parece que na escola ele se comunica menos do que em casa. Isso. Porque agora é que ele vai levar para os outros ambientes até generalizar. Porque eu Exatamente. pensei assim, de repente, porque as crianças da escola são menores, tem uns ali que tem um, acho que uma menininha que parece que tem um atraso de fala igual ele, Uhum. mas os falam, sim, perfeitamente. Chega encantador de ouvir eles falando, né? Mas eu acho que em casa ele fala mais. Sim. Ele se comunica melhor do que na escola. Mas tem que generalizar, por isso que não pode parar. Tem que continuar, continuar, porque ele tem que igualar. Tem que ser igual em todos os ambientes. Ai, que maravilhoso, né? Eu percebo assim, Etapas, você já venceu. não, assim, aí tem hora que a gente realmente dá uma desanimada, né? Ou você pensa assim, ah, não, agora já tá bom, né? Tipo assim, dou uma acomodada. Aí falo, não. Assim, a gente nunca. Sabe o que aconteceu? A gente, pelo menos comigo, criou um costume, um hábito. É um novo hábito, né? Você arrumou os hábitos. É um hábito. Então, tudo que eu faço com ele é descrevendo, é cantando música, é a música quando ele vai tomar banho, é a música que quando ele vai trocar de roupa, é a música na hora que ele vai pra escola. Isso entendeu? Então, já é uma forma de estimulação. então, assim, isso daí, o que acontece? A gente já acostumou fazer tudo com ele descrevendo. E participando e falando. Então, ele sabe o tênis, ele fala a meia, trocar a roupa, ele, né? E porque eu não deixo, eu acostumei, eu não deixo de fazer isso com ele. Boa. Né? Até na bolinha de sabão, né? Nós levamos ele, comprei uma bolinha de sabão, um balão, eu fiz uma caixinha com brinquedos que são fora de casa. Aí eu até deixo guardadinho, não deixo na mão dele, porque senão ele destrói. Acaba tudo, aí, eles viram, né, o potinho. Aí tem na caixinha que eu montei, tem a bolinha de sabão, aí tem balões de todas as cores, que daí e a gente vai inflando para ele, vai brincando, né? Mas isso tudo fora de casa. A gente leva ele pra praça, para uns lugares assim que ele tá. Da paciência também, que era do corrida, que, né, contar até 3 e correr, espera. Então, assim, tudo isso a gente faz fora de casa, fora do ambiente. A massinha. Então, organizada, amei. A massinha, a gente tem a massinha, agora ele pega a massinha, daí ele fala bem assim: bola, bola, bola. Ele fala, ele pega a massinha. Tudo, bola, bola, bola. Não, é terrível. Não deve repetir agora. Que maravilha! Ai, que felicidade! E o que você tem para falar para as outras mães? As mães que falam assim, ai, não sei, acho que eu vou esperar mais um pouco. Porque você acabou esperando um pouco e o que você percebeu, né? Teve mãe que falou assim para mim, não, eu na verdade eu queria dizer para não esperar, porque eu me arrependi de ter esperado. Né? E o que você tem para dizer para as outras mães? Eu digo assim, que se sente que é a hora, porque a gente precisa estar preparado também. Porque tudo tem o seu tempo. Na verdade, eu falo assim, eu tenho o meu tempo. E como eu sabia que eu precisava me dedicar a ele, eu precisava estar bem, né? Estar disposta. Então, assim, quando eu senti que aquilo ali era o meu tempo, né? Eu falei, não, vou fazer. Então, eu acho assim, se você sente, né, que é a hora de você se dedicar, porque senão, o que acontece? A pessoa entra no curso, que é maravilhoso, não vai aproveitar, né? Não aproveita, entendeu? Não aproveita porque ela não consegue desenvolver o filho e aí ela acha que não dá certo. Então a gente tem que estar bem, a gente tem que estar disposta, né? Boa. E ocupa tempo, ocupa.
para tudo, né? Até ali, quando eu tava fazendo alguma coisa, de interagir com ele na cozinha, aí eu colocava ele sentado ali em cima da pia, aí ele passava o rodinho na pia, né? Então, assim, coisinhas bobinhas, mas é que a gente tem que, né? Tem que estar Tem que ali fazer. incluir, trazer a criança para a rotina, né? Isso é o trazer a criança para a rotina, mas com estratégia, né? E isso é um despertar muito grande para eles. É um despertar para o Vicente. Então, assim, ele despertou. Parece que eu falo assim, ou ele estava dormindo. Qual Porque dos dois? assim, Ou os dois. é um negócio assim que parece que, de verdade, eu não consigo explicar. É uma coisa que parece que não tem palavras, né, para descrever essa emoção, como foi transformador, o que mudou, né? Aham, muito, porque eu fico tão feliz, sabe, quando ele vem. Eu queria ouvir a voz dele, eu queria saber como que era ele falar. E é tão bom, sabe, ouvir a voz dele, ele formando as frases, sabe? É tão bom isso, é tão gratificante. Então, assim, se você estiver preparada e disposta, não espera, faz, porque dá certo. Mas a gente tem que se dedicar. Em tudo que a gente vai fazer, a gente tem Tem que que se se dedicar. dedicar. E ele, assim, o filho da gente, eles são teimosos, né? Eles teimam, eles choram, eles, né? E às vezes a gente perde a paciência, que é normal também. Normal. Mas dá certo. Eu posso garantir, pelo menos aqui dentro da minha casa, com o meu pequeno, que dá certo. Que delícia! Ai, muito obrigada. Fiquei muito, muito feliz com a sua participação, com a evolução do Vicente. E agora é continuar. Eu falei, mais uma família transformada. Não é só uma criança, é uma família toda. Eu fico muito, muito feliz, Tem assim. várias pessoas aqui falando, acho que te conhecem, ó. É nítida a evolução do Vicente. Fiquei uns dias sem vê-lo. Quando vi, fiquei encantada. Teve mais uma pessoa que falou assim: Nossa, o Vicente tá muito bem, tá ótimo. Aqui é Deus, assim, falando. Não, assim, as meninas falam, quando vê ele, assim, fala, gente, o Vicente é outro, sabe? É outra criança. É muito bom, é importante. Nossa, para mim, como mãe, né? Igual vou repetir, eu acho que toda mãe Deveria fazer. merecia, tinha que ganhar de presente um curso desse. Tem uma mãe que fala assim: esse curso deveria ter na maternidade. Por que deveria gerar maternidade? Porque quando a gente pega uma criança de 2, 3 meses de idade, a gente entrega um tablet para ver um desenho que a criança não está nem prestando atenção. E ainda fala assim: é só para acalmar. Acalmar. E uma criança de 3 meses precisa de calma? Né? Não precisa. É só passando, é só errando. Para a gente conseguir entender o que precisa. E buscando informação também. Sou uma pessoa que nunca fui de ficar dando bedelho na vida dos outros, assim, nem no filho dos outros. Eu acho assim que quem quer, né, quem queria dar o tablet, desce. Tudo bem? A gente chupou chupeta. Só que o Vicente largou a chupeta por livre e espontânea vontade. Não tive trabalho assim com ele. A minha menina mais velha não quis pegar chupeta. Então, assim, é uma coisa assim que às vezes as pessoas falam, pra que fazer isso? Pra que fazer aquilo? Eu não gosto, assim, né? Mas hoje, de verdade, o tablet, a tela, isso é a única. Acho que assim, acho que foi o meu maior erro. Que foi. Mas também não sabia que causava tudo isso, né? A gente não tem. Isso não é falado. E muitas vezes que é falado, quem fala ainda é julgado, porque fala assim, então vem aqui você cuidar do meu filho, né? As pessoas acham que escolher não usar a tela te dá, ou pois, então vem aqui porque eu mesma não quero assumir. Mas é exatamente o que você falou, e uma outra mãe falou assim também pra mim. Eu não queria mudar porque era confortável para mim. Enquanto ele estava nas telas, eu conseguia fazer tudo da casa. A partir do momento que eu tive que tirar ele das telas, eu tenho que trazer uma forma de estimulação. Eu tenho, porque não é simplesmente tirar, proibir. O que você vai colocar no lugar? Porque tem que ser muito legal. A criança tem que ser alguma coisa para a criança aprender. E você conseguiu isso, né? Porque a gente tem todos os passos lá também justamente para que vocês consigam. Então, da tela, é assim, eu não tirei. Até você ensina isso, que não precisa, né, tirar totalmente de uma vez e fazer.
Ele, graças a Deus, ele é muito bonzinho. Largou a chupeta tranquilamente. Ele mesmo não quis. E a tela, eu simplesmente catei o tablet, escondi. E pronto. Aí, não, ele não se importou. É a regra dos pais, né? Entendeu? Eu Aí, falo que o problema é que nós colocamos as regras e nós mesmos não cumprimos as regras. e assim, a televisão, talvez assim, pode ser até errado, eu até deixo ela ligada ali, mas eu te falei, ele não se prende à televisão. Uhum. Ele não se prende, porque a televisão ele não comanda. Ele tem que assistir um desenho. Se ele quiser assistir a TV, ele tem que assistir um desenho inteiro. E a impaciência dele é o tal da tela de estar passando o desenho. Porque é um vício, né? Sim, e ele não fixa num desenho inteiro, sabe? E na televisão, não. Quando eu deixo ali, que eu coloco pra ligar, ligo a TV, ele vai brincar, ele presta atenção naquele desenho. Quando ele não quer mais, ele levanta, vai brincar de carrinho, vai brincar de bola, vai fazer alguma coisa, mas ele brinca muito. Aí na hora que eu quero que ele pare ali, tipo, na hora de comer, aí eu ligo o tablet pra ele. Eu falo, vamos comer. Porque daí é um momento que daí eu falo assim, às vezes é corrido, né? Mas assim, é bem menos agora. É bem menos. Ficou muito, né? Não. E sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Tem algumas mães que mandam pra mim em direct, ai, mas eu não sei se dá certo pra mim, porque eu não tenho tempo. E eu sempre digo pra elas assim, mas que mãe que tem tempo? Né? Que se fosse só você que não tem tempo, a gente fazia um adaptado. Mas como que foi, né, pra você? Você chegou a pensar isso em algum momento? Quando eu acho que no Fala Flix, Fala Flix. uns vídeos de uma mãe, não lembro agora se foi. E até ela falou que ela trabalhava, e aí Mesmo. ela trabalhava, que me chamou a atenção, porque daí ela falou que os horários que ela tinha para assistir as aulas, se planejar para o outro dia, às vezes era à noite. E aí, assim, eu falei, então a gente consegue, né? Então meu horário de assistir as aulas era quando ele estava dormindo. Então, de manhã, eu pegava o meu caderno, assistia as aulas. Acordava mais cedo. Assistia as aulas, e quando ele acordava, eu já colocava. Porque, assim, não é você, era o brincar também. Você falava, igual você falou, não é brincar meia hora, 40 minutos. Não. Não é o entendeu? tempo todo, não é o dia todo. Não é, porque tudo é da rotina. Tudo que a gente faz é da rotina. Então, assim, é da rotina. Então, eu tava fazendo alguma coisinha ali, aí eu ia lá, nem dava 15 minutinhos, eu sentava com ele brincava com carrinho de faz de conta, ele sempre gostou muito, ele brincava com carrinho, aí daqui a pouco eu guardava os carrinhos, aí eu ia fazer mais alguma coisinha ali, daí ele tava brincando. Aí ele ia brincar com os bonequinhos. Às vezes eu misturava o bonequinho com os carrinhos, colocava ali brincando. Mas assim, sabe, no meu eu fui fazendo a minha rotina, eu fiz a minha rotina, eu fiz a minha tabela ali no caderno. Eu colocava assim, 9h30, mais ou menos, que ele acorda, 9 horas, aí ele acordava, então eu dava o café da manhã, trocava, arrumava, aí 10 horas eu dava o tempo de brincadeira com ele, aí 11 horas eu fazia interação dele ali na casa, meio-dia eu já estava dando almoço, ele entra 1h15 na escola, aí tudo isso, aí eu colocava, né, que eu tinha que fazer com ele. Boa. Nesse trocar. Mega organizada. Tá? Super. Aí ele adora pular na cama. Então aí eu falava, dá o tempo dele pular na cama também, deixava ele pular na cama. Ótimo. Tava na cama, daí eu trocava ele, daí mandava pra escola. Aí então, da 1h15 até 5h30, ele tava na escola. Então ele chegava da escola, aí eu dava um lanchinho com ele, ficava um pouquinho ali, saía pra fora. Ia andar com ele na rua, ia fazer alguma coisa com ele. E aí os livros, comecei a ler livro e ele adorou. Olha. E, sabe, ele adorou as historinhas dos livros. E aí ele pega, daí ele, sem paciência, aí começa a passar a página. Aí ensinou que tinha que deixar ele no que ele interessa a ele, né? Na motivação direcionada. Não a gente exigir que ele veja aquela página que está ali, né? E aí ia lá, aí escrevia para ele, né, o que ele estava ali no livro.
E daqui a pouco ele já estava me contando a história do livro, porque o livro tinha umas portinhas e saíam uns bichinhos de dentro da portinha, daí ele já estava abrindo. Aí, das emoções, ele tinha um patinho que estava triste, aí falava, por que, que o patinho tá triste? Aí abria a portinha porque tá com saudade da mamãe. Aí ele fazia assim. Ai, que fofo. Ele tá interagindo muito. Ah, Michele, que história boa. Uma boa história de inspiração. Maravilhosa. Parabéns. Tanta coisa que eu falei assim, nossa, se eu pudesse, eu já falo. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Eu vou aproveitar agora para responder as perguntas de algumas mães e continua colocando em prática, tudinho. Vou sim. Aqui já, igual eu falei pra você, já virou parte da nossa rotina, né? Se eu não falo, ele fala. Igual eu falei pra você, tá na rua. Já dá para trocar agora. A gente vai andando na rua, se eu não tô descrevendo o ambiente pra ele, ele mesmo descreve pra mim o ambiente. Que fofo, tá lindo, ó, maravilhoso. Lindinho. Muitíssimo obrigada. Um grande beijo. E a gente se vê lá no grupo. E agora pode ir apertar o xizinho. E parabéns. Obrigada, Camila, pela oportunidade, viu? E parabéns pelo curso. Ah, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Mães, agora eu vou responder aqui algumas perguntas. Vamos ver aqui. Aqui. 2 anos e 6 meses. Fala muitas palavras, não frases. Escola encaminhou para fono, mas não vejo resultado nenhum. Aline, vai depender de quanto tempo que o seu filho está fazendo fono, mas você também tem como potencializar isso em casa. Como que você faz? As palavras que ele já fala, você tem sempre que aumentar mais uma. Então, se ele falou bó, você fala dá bó. Mas não é só isso. Dependendo do número de palavras que seu filho tiver, você primeiro precisa aumentar o número de palavras, porque um vocabulário muito pequeno, a criança realmente não vai fazer frases. Deixa eu ver se tem mais. Minha filha tem 2 anos e 3 meses, não fala nada. Nessa idade, já é esperado que a criança fale muitas palavras, fale frases. Eu não sei se ela já faz tratamento ou não, mas agora você precisa entender, né? Primeiro, se inscreva no FalaFlix para que você saiba quais são as estratégias que dá certo, que tem a minha metodologia que eu uso na clínica e no programa Filho que Fala. Depois, você vai sempre nomear. Nomeie o que a sua filha demonstra interesse. Cante música. Essa mãe falou toda de bastante música que ela cantava. Ou como ela ia nomeando tudo que estava acontecendo no ambiente. E dar o significado para toda vocalização que a sua filha fizer. Meu filho tem 4 anos, fez agora, fala poucas frases, não fala uma frase inteira. Como fazer para ajudar? Nessa idade, não é esperado essa dificuldade. Então, primeiro, uma avaliação com o neuropediatra é muito importante. E preciso entender qual a quantidade de palavras, porque se ele não faz frase ainda, muito possivelmente ele também não tem esse vocabulário. Então, deve ter muitas outras habilidades comprometidas para que ele chegue com 4 anos com esse tamanho de dificuldade. Então, não dá para esperar mais. Eu não sei se seu filho já teve uma avaliação, se não teve, com o neuropediatra. E venha participar do FalaFlix. Olha só uma mãe aqui, exatamente o que eu disse, né? Eu nem tinha visto a sua pergunta. Te acompanho desde janeiro e já estou muitíssimo arrependida de não ter entrado na outra turma. Sua chance está agora. Então aproveita. Na próxima semana teremos as aulas gratuitas e depois você já se prepara para entrar no programa Filho que Fala.
Ah, você já foi encaminhada, acho que eu já respondi, né? Foi encaminhada pelo médico do SUS com suspeita de autismo. E sempre que é encaminhado, né? E mesmo que seja já o diagnóstico ou investigação, o que a gente tem que se apegar? Quais são as dificuldades que a criança tem agora e o acesso às terapias? Então, mesmo que você não consiga as terapias, não dá para ficar só esperando. A prova de que é possível você conseguir em casa já preencher essas lacunas e trabalhar as dificuldades que seu filho tem, são essas mães que estão vindo aqui contando para vocês. Elas conseguiram trabalhar. Tem mães, inclusive uma das monitoras do meu curso, do programa Filho que Fala, é mãe de autista. E ela conseguiu tanto resultado, mas tanto resultado, que ela está, desde acho que da segunda turma, colocando em prática. E cada dia ela consegue mais. E a criança já estava em terapia há mais de 3 anos. Ela não deixou de fazer terapia, mas o que trouxe o programa Filho que Fala? Trouxe a potencializar o resultado. Ela conseguiu acelerar o resultado daquilo que já é trabalhado em terapia. Eu vou responder mais 2 perguntas e amanhã tem mais live. Meu filho tem 2 anos e 10 meses, está falando frases apenas com 2 palavras. É normal? Vamos por partes. Eu não sei quando ele começou a fazer essas frases. Se ele iniciou a fazer frases agora, é esperado que ele faça frases pequenas e simples. Por quê? Porque ele começou agora. Mas é esperado para a idade dele? Não. É esperado que nessa idade ele fale frases com mais palavras. Essa frase já está com uma qualidade muito boa, uma parte de articulação onde as pessoas já conseguem entender o seu filho. E a última pergunta. Minha filha está em investigação, deve ser de autismo, não fala nada, passa na fono, mas ela não passa nada para fazer em casa. Essa é o momento que você deve vir para o FalaFlix para justamente você já começar a entender o que é que eu preciso fazer em casa para acelerar. E como a Michelle falou, essa mãe maravilhosa, o programa ele é mega completo. Então ele tem todas as habilidades que seu filho precisa para falar. Porque muitas vezes a gente acha que a criança só precisa falar. O que nós não sabemos e não enxergamos e nem conseguimos quantificar é que tem muitas outras habilidades que também fazem parte para a criança desenvolver a fala. Eu vou contar aqui para vocês algumas. Uma delas, o contato visual, a imitação, o gesto e uma vontade, uma intenção da criança de se comunicar. Então, quando eu trabalho também essas outras habilidades, eu dou o suporte, eu dou o alicerce, eu faço a base para que o meu filho consiga destravar a fala. Então, a gente precisa olhar essa criança de uma forma integral, sem ficar só achando que é só mexer a boca e sair qualquer palavra. Porque a gente não quer palavras, crianças que fiquem falando 1, 2, 3, ABC. Queremos crianças que realmente conversem, crianças que falem de forma espontânea e que saibam responder perguntas, que saibam dizer o que está pensando. Não queremos somente repetir palavras. Então é por isso que é muito interessante de que vocês tenham esse conhecimento. Mães, muitíssimo obrigada. Vocês são maravilhosas, mega comprometidas, determinadas. E amanhã, mais um dia, eu quero ver quem é que vai permanecer comigo até amanhã. Mais um dia de live. E na próxima semana também. Quem ainda não se inscreveu no FalaFlix, o link está na bio. Quem tiver qualquer dificuldade para se inscrever no FalaFlix, me chama no direct que eu ajudo você. Um grande beijo, boa noite, tchau, tchau.